tudo posso naquele que me fortalece. Mas o tudo posso naquele que fortalece só deixará de ser uma frase pronta no momento em que ela estiver direcionada, conectada, convergida com as nossas escolhas, com aquilo que nós construímos no nosso dia a dia, com aquilo que nós fazemos, com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós acreditamos, na maneira como agimos, o que buscamos para a nossa saúde espiritual. Senão nós seremos barro frágil, que vai quebrar por qualquer coisa, que não será capaz de viver esse momento de dor, que não será capaz de viver o momento das esperas. É impressionante como nos dias de hoje o processo cultural e social enfraquece o ser humano, fragiliza ainda mais este ser humano, porque quer reduzi-lo a uma espécie de não posso, não sei decidir. Viver o exercício da vontade. E o grande malefício que nós encontramos, o mundo a nos fragilizar, para que a gente se enfraqueça, para que a gente não possa, para que a gente não permaneça de pé. Você sofre o tempo todo, bate na porta da sua casa o tempo todo, as forças que lhe enfraquecem, as forças que retiram a sua vitalidade, e elas são sedutoras, elas são muito sedutoras. E aí entra justamente o diabólico do mundo, minando as nossas forças, impedindo-nos de dizer o sim na hora que a gente tem que dizer sim, o não na hora que a gente tem que dizer não. É como a gente querer dizer o que a gente ainda não sabe dizer. Por quê? Nós ainda não vivemos o tempo exato para preparar aquilo que a gente precisa dizer. O tempo do preparo é importantíssimo para o crescimento de uma pessoa. Só pode dizer tudo posso naquele que me fortalece, aquele que vive o cotidiano da transformação, aquele que vive o cotidiano da entrega, da boa intenção, viver em Deus, fazer escolhas que verdadeiramente nos conectem em Deus. E nós percebemos, o que vai fazer a diferença é o quanto a gente consegue lutar a favor ou lutar contra aquilo que nos salva. Deus não tem outro desejo para a criatura humana senão salvar-nos. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão oferecer-lhe a salvação. Deus não tem outro desejo para a humanidade senão fortalecê-la. Não existe a possibilidade de ser grande se nós não soubermos viver o tempo das esperas. É isso que vai nos diferenciando. É isso que vai nos autorizando a dizer tudo posso naquele que me fortalece. Mas o meu tudo posso, a graça que eu recebo, está em conexão com a minha atitude que faz construir no meu dia a dia esta experiência de fé. Não há um ser humano grande sem preparo. Nenhum ser humano pode ser capaz de dizer não àquilo que destrói, se ele não for grande, se ele não for preparado. Chega dessa ilusão de que nós poderemos chegar a algum lugar sem sacrifício, sem luta. É preparo, é dia a dia. Será que aquela juventude tão bonita, mas humilhada, não percebe que alguma coisa está errada na sua escolha? Nós estamos nos esquecendo que é preciso a gente se preparar para ser pai, que é preciso a gente se preparar para ser mãe, que é preciso a gente se preparar para construir uma família. Assim como o médico precisa se dedicar à faculdade para ser médico, ninguém pode ser se não passa pelo processo do ser. Quando nós temos uma sociedade despreparada, os resultados serão catastróficos mesmo. E o que falta para nós? O que falta para essa sociedade, para essa cultura que nos empresta a morte o tempo todo, que nos oferece a morte o tempo todo? Capacidade de dizer não e de dizer sim. Tudo posso naquele que me fortalece. Essa frase não é por acaso. Tem que ter preparo para chegar a ela. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter o sacrifício nosso de cada dia. Tem que viver o processo da reconciliação interior todos os dias. Tem que ter coragem. Minha gente, coragem é o resultado final das nossas possibilidades e dos nossos limites. A coragem é o fruto final daquilo que você conciliou, de tudo que você tem de defeitos e qualidades. Você reúne tudo isso e mesmo assim você vai. Você luta. E é isso que nós precisamos aprender. Voltar a lutar. Às vezes eu acho que nós estamos amortecidos. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. As coisas ruins estão acontecendo e nós não estamos reagindo. Não pode mais ser assim. Como é que eu vou buscar esse preparo?
abrindo a sua alma da mesma maneira como o poeta abre para aquilo que é bom, para aquilo que verdadeiramente constrói. Nós não podemos pensar que nós vamos ser grandes como pessoas se Deus estiver fora da nossa vida, minha gente. Os nossos recursos são parcos, são poucos. É a graça de Deus que vai nos restaurar e que vai nos capacitar para que nós estejamos de pé no momento em que a vida for difícil para nós. Para recuperar homens e mulheres, Deus é a fórmula principal. O resto é consequência. É como oferecer amor àquele que não sabe obedecer. Não adianta nada você oferecer a regra a quem precisa obedecer se você não oferece amor. E toda vez que você oferece amor a um ser humano, o amor puro, o amor desinteressado, você está oferecendo Deus. Não existe fórmula mágica para levar Deus ao coração dos homens. Elevar amor, elevar misericórdia, a capacidade de olhar para Ele na sarjeta e amá-lo mesmo assim. Mas agora, quando aquele que verdadeiramente experimentou, quando aquele que está possuído por essa certeza, e não só pela teoria, mas pela prática de uma vida pautada nessa certeza, Deus faz parte da minha vida e me transformou numa pessoa melhor. Quando nós apresentamos Deus sem caricaturas, e aí você começa a viver o seu tempo de preparo. É como você pegar uma estrada para chegar num determinado lugar. Haverá curva, haverá buraco, e na hora que você quer chegar a algum lugar, você aceita o sacrifício. Você vive algum risco. Não tem como chegar sem o risco. Gente, quando nós queremos alguma coisa, ninguém nos segura. Quando nós verdadeiramente queremos, nós lutamos. O problema é que nem sempre nós queremos. A gente quer mais ou menos. E é aí que entra a força de Deus para nos fortalecer, para a gente querer de verdade. Quer livrar-se da depressão? Mas queira mesmo. Queira de verdade. Queira com todos os sacrifícios que você terá que viver para essa libertação acontecer. Porque a gente não tem coragem de fazer um movimento para mudar. Da cara de aborrecido para o sorriso custa pouco. Mas aqui dentro leva tempo. Dá trabalho. Volto a dizer, a composição só é bonita porque passou pelo processo da dor. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Porque se a gente não tem fé suficiente para mudar as nossas palavras, como você acha que você vai ter fé suficiente para mudar a sua vida? Palavras não são só palavras. Palavras movem o sobrenatural. Palavras geram novas realidades. Palavras quebram palavras contrárias. Palavras comunicam, acionam, ativam. Cada nova estação é como uma página em branco esperando uma voz de comando. Cada nova estação é como uma terra que foi arada, preparada, mas espera sementes que vão sair da sua boca. Declarações de fé que vão mover o sobrenatural, porque a fé é tratar as coisas que não são como se já fossem. É trazer à existência aquilo que ainda não existe. A paz que existe dentro de mim começa a transformar um ambiente de paz ao meu redor. A fé que existe dentro de mim começa a gerar frutos da fé ao meu redor. As promessas que eu carrego começam a estabelecer realidades ao meu redor. Eu preciso colocar para fora aquilo que Deus já colocou dentro de mim. Você precisa gastar tempo trazendo à existência aquilo que ainda não existe. Abra sua boca, libera a palavra. Tem milagres que a gente ainda não viveu por conta de declarações que a gente ainda não fez. Cada nova estação é como uma terra que está só aguardando uma palavra de comando. Cara, isso é tão poderoso. A palavra da fé criou tudo que existe. Começa a enxergar o que você precisa, porque onde tem visão, tem provisão. Deus falou, eu não parei de fazer. Você que parou de sonhar. Irmão, você quer viver o novo? Você precisa sonhar com o novo. Você precisa aprender a enxergar o novo. Você precisa desejar mais do que todas as coisas o novo. Tem muita gente gastando tempo olhando para aquilo que não quer viver. Você precisa gastar tempo olhando para aquilo que você quer viver. Para de olhar para onde você saiu e começa a olhar para onde Deus quer levar você. Deus está fazendo coisas novas. Existe um novo ano, um novo calendário, um novo tempo, uma nova estação. E Deus pode fazer em 6 meses tudo aquilo que talvez você perdeu em 4 anos, em 10 anos. Deus pode mudar em alguns minutos a nossa história. O novo se manifesta em meio às piores estações da nossa história. Talvez se tem alguém aqui que está vivendo um momento mais confuso, eu quero te lembrar que esse é o cenário perfeito para o novo de Deus invadir a tua história. Quando nada acontece, existe um milagre que não estamos vendo. Guarda isso. Não coloca um ponto final onde o autor da vida continua escrevendo. Tem muita gente fazendo das crises o seu devocional.
Mas quando Deus é a primeira parte, todo o restante é abençoado. Quando Deus é o princípio do seu dia, todo o seu dia se torna diferente. Irmão, tem muita gente que começa o dia lendo jornais. Sabe o que é um jornal? O jornal nada mais é do que um conjunto de notícias sobre algo que aconteceu. Mas a palavra nada mais é do que um conjunto de promessas sobre algo que vai acontecer. Então gasta menos tempo ouvindo o que já aconteceu e gasta mais tempo declarando aquilo que vai acontecer. Você quer viver o novo, irmão? Você precisa declarar o novo. Estações de crise são tempos de aceleração. Estações de crise são tempos de viver milagres. Os cenários difíceis são o cenário ideal para Deus fazer o impossível se tornar inevitável. Então tudo que a gente precisa fazer é colocar para fora aquilo que Deus já depositou dentro. A gente tem facilidade de declarar coisas ruins a respeito de quem está perto, mas é difícil às vezes a gente conseguir enxergar coisas que Deus já disse a respeito de quem está perto. É por isso, irmão, que não precisa fazer sentido para ninguém se já faz sentido para quem te prometeu. Qual que é o preço do novo? O preço do novo é tudo. O preço do novo é você deixar o velho para trás, é você deixar a sua vontade para trás. O preço do novo é você colocar um pé mesmo sem ter um caminho, crendo que Deus vai construir um caminho sobre as águas. É você dormir com leões, sabendo que Deus vai fechar a boca deles e mesmo que eles estejam lá, não vão poder te ferir. Confiar no novo é entender que as estações difíceis não significa que Deus me abandonou. Os leões estão lá, mas não podem me ferir. As espadas são levantadas, mas não podem me tocar. A fornalha foi aquecida várias vezes mais, mas não pode me queimar. O Deus que permite também é o Deus que protege. Quando nada faz sentido, mesmo que tudo se levante, mesmo que algumas coisas pareçam não se encaixar, eu declaro o novo de Deus tomando forma diante dos seus olhos. Se não é como Jesus te disse que seria, ainda não é o final da sua história. O Evangelho, irmão, nada mais é do que Deus nos dando novas oportunidades de viver coisas novas. Desacelere para que a gente comece a contemplar o que Ele já nos deu. O novo nem sempre tem a ver com Deus fazendo algo que não existia, mas em alguns momentos tem a ver com Deus fazendo você enxergar o que sempre esteve lá e você não sabia.